Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. A parábola do joio e do trigo, contada por Jesus em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, nos leva a uma profunda reflexão sobre o reino de Deus e a realidade espiritual que nos cerca. É uma narrativa rica em simbolismo, onde Jesus usa uma situação do cotidiano agrícola para falar de verdades eternas. Vamos mergulhar nela com atenção a cada detalhe. Na parábola, Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Vejam, o homem que semeia representa o próprio Cristo, que planta a palavra de Deus no coração das pessoas. Esta semente boa é a mensagem pura e verdadeira, que traz vida, crescimento e frutos. Aqui, é como se ele nos convidasse a refletir sobre o propósito e o cuidado que ele tem ao lançar essa semente, sabendo exatamente onde ela deve cair para que tenha o melhor desenvolvimento. No entanto, enquanto todos dormem, vem o inimigo e semeia joio entre o trigo. Este inimigo claramente simboliza o diabo, que age de forma sorrateira, na calada da noite, enquanto as pessoas estão desatentas. Ele planta uma semente diferente, que é o joio. Na Palestina, o joio era uma planta muito parecida com o trigo quando estava crescendo, mas ao amadurecer, revelava-se prejudicial. Era um tipo de erva daninha que, ao se desenvolver no meio do trigo, roubava nutrientes e dificultava o crescimento saudável da colheita. Isso é uma metáfora poderosa. O diabo tenta imitar o que é bom, mas seu objetivo é sempre roubar, matar e destruir. À medida que o trigo e o joio crescem juntos, começa uma aparente confusão. Os servos do dono do campo percebem que há joio entre o trigo e logo perguntam: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde então veio o joio? Essa pergunta revela um conflito que muitos de nós enfrentamos. Se Deus é bom e sua palavra é perfeita, por que há tanto mal, tanta falsidade e tantos problemas? O dono do campo, que é sábio e conhece a verdadeira causa do problema, responde: o inimigo fez isso. Ele não acusa ninguém indevidamente, mas deixa claro que há um agente malicioso atuando. Assim, quando os servos perguntam se devem arrancar o joio, o dono responde que não. Pois, ao tentar arrancar o joio, eles poderiam acidentalmente arrancar o trigo também. Essa resposta é surpreendente. Instintivamente, queremos eliminar o mal de forma rápida e definitiva. Ele entende que a separação entre o verdadeiro e o falso deve acontecer no tempo certo, para não prejudicar o que é bom. Esse cuidado nos ensina sobre a paciência e a sabedoria divina. Deus não age de maneira impulsiva, mas permite que o bem e o mal coexistam por um tempo, até que cada um revele sua verdadeira natureza. Ele conhece o coração de cada pessoa e sabe que há trigo em meio ao joio e joio em meio ao trigo, e essa distinção só poderá ser feita na colheita. Por fim, o dono do campo diz que no tempo da colheita, que representa o fim dos tempos, ele enviará os ceifeiros, que são os anjos, para separar o trigo do joio. O trigo será guardado no celeiro, um lugar seguro, enquanto o joio será amarrado em feixes e queimado. O juízo final é inevitável, e a justiça de Deus prevalecerá. Nessa etapa, cada planta revela exatamente o que é, e não há mais disfarces ou ilusões. Esse cenário nos faz pensar na vida como um campo onde o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto crescem lado a lado. No entanto, o Senhor nos convida a sermos pacientes e confiantes em sua justiça. A colheita chegará e Ele fará a separação. Enquanto isso, é nossa responsabilidade permanecer firmes, crescendo como trigo no meio do joio, sabendo que, apesar das aparências, Deus conhece cada um dos seus e cuida para que o fruto seja colhido no tempo certo. Agora, imaginem-se como aqueles servos. Vocês estão ali, observando o campo e notando algo estranho. No início, o joio parece semelhante ao trigo e não dá para diferenciar um do outro. Mas ao longo do tempo, ao crescerem juntos, começam a se revelar. E então vocês percebem que aquele campo que deveria ser puro e fértil está misturado com algo que não deveria estar ali. O que vocês fariam? Qual seria a reação natural? Talvez a primeira coisa que passe pela nossa cabeça seja agir rápido, arrancar o joio antes que ele cause mais estragos. Mas o Senhor é enfático. Não arranquem agora. Esse não nos faz refletir, pois vai contra nosso instinto de limpar o que é impuro, de eliminar logo o problema.
Ele sabe que se arrancarmos o joio antes do tempo, podemos arrancar junto àqueles que são seus, aqueles que estão crescendo e desenvolvendo suas raízes. E é aqui que encontramos um ponto profundo da nossa própria caminhada. Quantas vezes, no ímpeto de combater o mal, acabamos ferindo ou afastando pessoas que estão tentando encontrar o caminho? Podemos nos pegar pensando em como seria bom se o Senhor agisse imediatamente, trazendo justiça e ordem. Mas Ele nos chama a ter uma visão diferente. Ele nos desafia a compreender que nem sempre conseguimos ver a diferença entre o joio e o trigo com clareza. Nossa percepção é limitada, e Ele nos convida a confiar em sua sabedoria. Essa confiança em Deus também é um desafio para nós, especialmente quando vemos o mal prosperar ao nosso redor. Vocês já perceberam como muitas vezes o joio parece até crescer mais rápido que o trigo? O joio parece mais resistente, mais forte, enquanto o trigo cresce de forma mais frágil e às vezes até vulnerável. Esse contraste nos coloca frente a frente com a realidade espiritual que Jesus quer nos ensinar. O crescimento do trigo, embora mais discreto e aparentemente menos robusto, é sustentado por algo muito maior, que é a mão de Deus. Quando o Senhor diz para esperarmos, para deixarmos que ambos cresçam juntos até a colheita, Ele não está sendo negligente. Pelo contrário, Ele está sendo justo e misericordioso. Ele conhece cada uma das plantas, Ele vê onde cada raiz está fincada e sabe que no fim o trigo será colhido e separado com todo cuidado. Então pensem comigo, se o próprio Senhor é paciente, não deveríamos nós também aprender essa mesma paciência? Ele nos ensina que, enquanto o joio e o trigo crescem, existe uma preparação sendo feita. Cada dia o trigo está amadurecendo, e mesmo que o joio esteja ali, interferindo, o processo de crescimento continua. E por que isso é importante para nós? Porque nos mostra que a presença do mal, do engano ou das dificuldades ao nosso redor não é algo que nos define ou que nos impede de crescer como trigo. Ao contrário, é nesse contexto que o verdadeiro trigo prova seu valor, sua resiliência e sua confiança em quem o plantou. A fé, a paciência e a firmeza que o trigo precisa desenvolver se revelam no meio dessas condições. Se não houvesse o joio, talvez o trigo nunca soubesse o quanto é resistente, o quanto pode se firmar e se fortalecer. Mas ao mesmo tempo, a presença do joio nos desafia a ter discernimento. Discernir significa entender que, embora muitas coisas se pareçam com o trigo, nem tudo o que vemos é realmente bom. É por isso que o Senhor fala do juízo final, um momento de separação definitiva. Mas até lá, o nosso papel não é arrancar, mas crescer. É buscar a cada dia estarmos mais firmes e enraizados na palavra, sabendo que a justiça virá no tempo certo, pelas mãos do Senhor. Não cabe a nós determinar quem é joio e quem é trigo. Cabe a nós crescer como trigo, desenvolvendo frutos que glorifiquem a Deus. Enquanto aguardamos essa colheita final, pensem na profundidade desse ensinamento. Jesus nos chama a crescer lado a lado, a permanecer firmes mesmo em meio à confusão e à mistura. E aqui está a beleza do reino de Deus. O trigo não perde sua essência, sua identidade, mesmo quando cresce cercado pelo joio. Não importa quão próximo o joio esteja, ele não tem o poder de transformar o trigo em algo que ele não é. O trigo é e sempre será aquilo que o Senhor o criou para ser. E isso, meus queridos, é a essência da fé. É saber quem somos em Cristo e confiar que no final Ele revelará toda a verdade. Então, a cada dia, enquanto caminhamos nesse mundo onde o joio cresce ao nosso redor, somos chamados a perseverar, a crescer com confiança, a sermos trigo. Nosso papel é confiar que o Senhor, no tempo certo, trará toda a justiça e revelará o propósito de cada coisa. Ele conhece o campo, conhece as sementes e sabe o que vai acontecer na colheita. É com essa esperança que vivemos e aguardamos, sabendo que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E assim, nosso papel é continuar crescendo, confiando e esperando nele. Pensando nisso, vamos refletir. Será que nós, como trigo, estamos crescendo da maneira que Cristo espera? Quando olhamos ao nosso redor e vemos o joio se espalhando, nos questionamos: estamos realmente prontos para permanecer firmes até o momento da colheita? Será que, no fundo, estamos deixando que as influências ao nosso redor afetem nossa essência, nossa identidade como trigo de Deus? E se a colheita fosse hoje? Estaríamos preparados para nos apresentar diante dele como trigo maduro que cresceu em meio às dificuldades, mas não perdeu sua fé? Cada um de nós pode se perguntar: o que estou fazendo para garantir que meu coração seja um campo fértil, onde a palavra de Deus possa frutificar?
Tenho me enraizado na verdade de Cristo ou permitido que o joio ao meu redor me distraia e me faça perder de vista o propósito que ele tem para mim? Pensem nisso. O joio ao nosso redor pode ser uma metáfora para tudo o que nos afasta de Deus. São as distrações, as tentações, as ideologias que tentam parecer trigo, mas no fundo só nos afastam do Senhor. Estamos conseguindo identificar essas influências ou muitas vezes acabamos confusos, achando que algo é trigo quando na verdade é joio? Temos discernimento para distinguir o que é verdadeiro do que é falso? Quando Cristo voltar, porque sim, ele voltará conforme prometeu, como ele nos encontrará? Será que estamos nos preparando para esse encontro? Ou será que estamos vivendo como se a colheita nunca fosse chegar? É interessante como essa parábola nos alerta para a urgência da preparação, do crescimento e da vigilância. Ela nos lembra de que, um dia, tudo será revelado. Então, como estamos aproveitando o tempo que nos foi dado? Talvez alguns de nós tenham experimentado a tentação de querer julgar o joio, de tentar apontar quem é trigo e quem não é. Mas, como vimos, essa não é a nossa tarefa. Isso pertence a Cristo, e Ele tem a paciência e a sabedoria para fazer essa distinção. E nós, como estamos em relação a essa paciência? Será que estamos confiando que Ele sabe o que faz, ou tentamos tomar o controle nas nossas próprias mãos? Outro ponto que a parábola nos leva a considerar é a nossa postura em relação ao mundo. Estamos aqui, crescendo no mesmo campo, esperando o retorno de Cristo. Mas estamos vivendo de modo a influenciar positivamente o ambiente ao nosso redor? Ou, pelo contrário, permitimos que o ambiente nos molde, nos faça esquecer de quem somos? Cada decisão que tomamos, cada escolha que fazemos, tem o poder de fortalecer nossa identidade como trigo ou nos distanciar dela. Então, será que estamos de fato vivendo de maneira que honre a Cristo, preparando-nos para a colheita? E o mais importante, estamos vivendo com a expectativa da vinda de Jesus. Essa é a grande questão que permeia nossa caminhada cristã. Porque, se acreditamos que Ele virá, nossa vida deveria refletir essa esperança. Estamos com nossas lâmpadas acesas, como as virgens prudentes? Ou deixamos que o tempo nos torne negligentes, como se o retorno dele fosse um evento distante e incerto? Pensando nisso, deixo mais uma pergunta para vocês. Será que estamos verdadeiramente vigilantes? Jesus nos ensina que o joio e o trigo crescerão juntos até o fim, mas que no momento certo ele separará um do outro. Estamos vivendo como quem sabe que um dia estaremos face a face com ele, o dono do campo? Será que no fundo temos agido com a urgência que essa realidade exige? Se hoje fosse o dia em que ele voltasse, estaríamos preparados para nos encontrar com o Mestre? Como ele nos encontraria? Firmes e maduros como trigo ou distraídos? Permitindo que o joio ao nosso redor nos tire do foco? Pensemos nisso. Cada um de nós tem uma resposta a dar, e essa resposta molda a nossa eternidade. Que possamos então crescer como trigo, aguardando com fé e esperança o momento da colheita. E assim, a parábola do joio e do trigo nos desafia a viver com propósito e discernimento. Sabendo que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos a responsabilidade de crescer como trigo em um campo misturado. A espera pelo Senhor é um tempo de preparação, onde somos chamados a nos firmar na fé, crescer em amor e perseverar na esperança. Essa jornada ao lado do joio nos ensina a confiar na sabedoria de Deus, que conhece cada coração e nos guia para um desfecho perfeito. Sabemos que Ele é o Senhor da colheita e a sua justiça prevalecerá no tempo certo. Até lá, Ele nos convida a viver como trigo, refletindo a luz de Cristo e aguardando com ânimo e expectativa o dia em que nos encontraremos face a face com o Mestre. Que possamos então perseverar e nos preparar para esse momento, certos de que, ao final, a promessa de vida eterna se cumprirá para aqueles que são do Senhor. O campo é dele e o futuro está em suas mãos. Nós apenas seguimos crescendo, vivendo como trigo e aguardando o glorioso dia da colheita. Que a nossa vida reflita essa esperança e que possamos juntos ser encontrados fiéis quando ele vier. Amém. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Under the Skin. Música por adobe.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Hagnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Ariane Champlin, editora Hagnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.
Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.